O BBB 24 tá morno e flopado. Mas desde que a Yasmin alinhou os chakras com seu cristal de alta frequência, o que mais rolou ali foi treta. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. A da Fernanda com a Alane e o Chora Bonequinha, que até o Tadeu entrou. E depois, o Calma Calabreso. Otário! Hipócrita do caralho! Você é otário! Aliás, o Bila começou mais uma fic da cabeça dele, dizendo que calabreso significa uma ofensa gordofóbica. E o Buda, que sabia o que significava, mas deixou o Bila passar a fic para se apropriar da pauta. E para piorar, o Tribunal das Plantas foi atrás do Davi para julgá-lo e culpá-lo pelo termo calabreso. Mas não estão indo para cima do Bila, que deu uma narigada no Davi, né? Olha, eu acho que os chakras que a Yasmin alinhou trouxeram de volta as vibrações da treta, porque até o meme de internet virou gordofobia agora. Mas saibam de uma coisa, a Vanessa Camargo já decretou que o Davi é gordofóbico e que precisa sair urgentemente do BBB. A síndica da casa se tremeu de medo da briga com o Davi, mas não se tremeu de medo quando o Bila tava falando alto com ela, né? Relaxa, comédia do caralho. Isso! A gente tem que quebrar isso. Não fale isso, essa não é a solução. A verdade não precisa de Eu tô aqui porque você tá me ajudando a estar aqui. Não mete essa. Não, ele é muito folgado. Eu acho que o gatilho dela só se ativa com um tipo específico de homem gritando, né? Eu acho que tá muito claro isso. Mas sabem do que mais? Depois de hoje, tá cada vez mais claro que o Davi tá sendo o único jogador do BBB 24. O resto ali tá sendo coadjuvantes do tanto de burrice que eles estão fazendo lá dentro. O Marcos até disse que todos ali sabem como funciona o BBB, mas tá lá ele fazendo parte do Tribunal das Plantas, querendo saber o que calabreso significa e se isso é gordofobia. Sim, Big Brother, não assiste Big Brother? Já conhece Big Brother, né? Sim. Ficar dando tiro na mesma pessoa é tudo que a pessoa quer pra sair de boazinha e ganhar na final e ganhar essa porra. Se sabe como funciona e ainda assim faz e erra, é pra se fuder mesmo e o Davi tá certo. E no meio de tudo, a Fernanda tava lá, esplêndida, sem se intrometer numa treta que não é dela. Mas sabem o que é melhor? É que o elenco do BBB 24 é tão burro que mesmo com espelhos ali, eles não são capazes de enxergarem o básico. E o Davi segue sendo o foco e o alvo da casa. E agora, vocês entendem o porquê. Vamos logo direto pra treta, que é isso que vocês querem saber. Tudo começou um pouquinho antes da festa. O Davi ouviu a Vanessa, a Yasmin e o Buda conversando e ele ouviu falarem o nome dele. E aí, ele ficou encucado com isso. Só que o Buda, que também é um fofoqueiro, levou essa história pra Lady. E pronto, a história se espalhou no meio da festa. A festa começou um pouquinho morna, com a Lady conversando com o Marcos e dizendo que ela acha que a Beatriz chega na final, mas que provavelmente não ganha o programa, e espalhou que o Buda havia falado sobre o Davi e essa coisa do VIP aí. E aí também teve a Fernanda se desculpando com o Michel pro caso dele ter se sentido ofendido por ela ter chamado a Alane de mole. Aliás, ela depois disse pra Pitel que a Alane pegou uma fala dela para dar outra conotação. Ela disse que sabe que ela errou em usar essa palavra, mas que a Alane também errou no que ela fez ali. Ou seja, a Fernanda admite o que a gente te disse nesse vídeo aqui. O problema da Alane não foi ter sido chamado de mole, foi ela ter sido chamada de personagem. E essa conotação que a Alane deu foi o que ela captou de usar a pauta a favor dela. Nós não estávamos errados em apontar isso. A Alane de fato não se portou tanto com essa fala da Fernanda, mas
por ter sido chamada de personagem. E aí veio a treta do Davi e o Bila, que começou com o Davi e o Lucas, e o Bila depois se meteu pra puxar pra ele mesmo. Tudo começou quando o Davi falou pro Lucas que ele é falso e fofoqueiro. Aí o Buda disse que tava se fudendo pra isso e que se o Davi tivesse gritando com ele, ele também ia gritar. Daí o Buda disse que o Davi é um mentiroso do caralho e que fala as coisas e depois fica se escondendo, dizendo que ele não lembra do que falou. Aí o Davi responde que ele realmente não lembra o que ele falou lá sobre os camarotes e acabou, e que quando ele quiser falar a verdade sobre qualquer um, que ele fala na cara mesmo de todo mundo. E aí o Buda diz que o Davi sabe muito bem o que ele pensa a respeito disso. Aí o Davi pergunta por que ele está forçando uma intimidade. Aí o Buda disse que não é intimidade, mas que ele não quer amizade alguma do Davi, mas que mesmo assim não vai destratá-lo porque eles convivem juntos. Daí o Davi respondeu que o Buda é falso. E o Buda respondeu que o Davi é falso, mentiroso e que fica falando as coisas e que depois não lembra delas. Buda ainda disse que o Davi precisa ter mais cuidado com as coisas que ele observa, pois ele também tem os seus aliados no jogo. Diz ainda que o Davi não é o centro das atenções da casa, sendo que o Davi é o centro das atenções da casa. Aí o Davi então diz que ele não gosta de fofoca envolvendo o nome dele e que o Buda tava levando a história que ele ouviu lá no quarto para todo mundo dentro da casa. E diz que essa conversa que eles estavam tendo era só para perguntar pro Buda se ele tinha feito e espalhado a tal fofoca. O Davi ainda disse que um cara ser fofoqueiro é a pior coisa, ainda mais com pelo na cara. Pronto. Os dois começaram a gritar um com o outro e o Davi usou o termo calabreso. E aí o Bila foi lá se meter e o barraco só cresceu. O Bila se meteu, deu uma narigada no Davi e ainda usou a conversa que o Davi teve com a Yasmin sobre ela se prejudicar por andar com certas pessoas, e o clima pegou fogo nessa hora. Você fala nas costas! Você fala nas costas! Você fala nas costas! Seu moleque! Aí o Davi disse que ele conversou sim com a Yasmin e disse mesmo pra Yasmin que o Bila é um manipulador. Aí o Bila disse pro Davi falar isso na cara dele e o Davi falou: o Bila tá cobrando que as pessoas falem as coisas na cara dele, coisa que ele próprio não tem coragem de fazer. O Bila cresceu e apareceu e disse que ele não tinha medo do Davi. E o Davi disse que não tinha medo dele. E ainda perguntou se o Bila ia bater nele. Aí eles começaram a trocar ofensas. Davi disse que ele fala assim na cara e o Bila disse que o Davi era um safado e mentiroso. E aí, quando foram separar os dois, Bila disse que o Davi é cheio dessas coisas, chama ele de pau no cu e folgado. Pouco depois, a confusão baixou um pouquinho. O Bila foi pro quarto gnomo, o Buda foi lá contar a história da treta pro Rodriguinho e pra Vanessa, e o Bila já inventou uma fique de que o Davi foi gordofóbico por chamar o Buda de calabresa. A Vanessa então foi atrás de saber o que isso significava. Aí o Buda chamou o Davi de infantil por usar o termo calabreso, sem necessariamente dar um sentido negativo para essa palavra. Mas o Bila disse que isso era um negócio de gordo e que ele disse isso para dizer que o Buda é gordo. A Vanessa ficou horrorizada. Aí o Buda até disse que calabreso era uma coisa da internet. Mas isso pegou? Não. Ele sabia o que esse termo significava. O que quer dizer isso? Tá xingando ele. Tá xingando ele porque ele é gordo. Eu recebo apelido de calabresa porque eu sou gordo. Ele tá fazendo isso daí, vou logo jogar real mesmo. Aí o Bila disse que uma vez ele foi chamado de calabreso e foi apenas porque ele é gordo. Pronto, isso virou o assunto da casa a noite toda. Mas o público não deixou essa fala aí do Bila passar batido e pegou um vídeo do próprio Bila onde ele usa o termo calabreso. E olha só, ele sabe o que significa. E aí, mussarela? E aí, cagatronco? Ô, calabreso. Calma aí, ô Luiz o Sonso. Como é que tá o Valesco Popozudo? E aí, o Crefiso? Leiro Pereira? Tamo junto. Mas se você tá voando um pouco sobre o que é esse termo, é o termo usado por Toninho Tornado, um humorista da internet, para quando alguém tá estressado. O termo correto é calma calabreso, não é nada demais. E o Bila sabe que calabreso significa estressado e não gordo. Louco, viu? Mas como assim? Você tá louco? Qual que é a fita? Não, a fita é o seguinte, eu vou dando uma ideia. Calma aí, calabreso, você tá nervoso?
Ô, borboletão. Calabresa. Não. Ele vai se dar onde? Meu irmão, calabresa é um jeito carinhoso, viu? Tá ligado? Parece que tá todo estressado, mano. Tão vendo porque eu digo que o Bila é o pior tipo de fofoqueiro? Ele é o que aumenta e inventa. E é bom que o público já pegou ele na mentira, porque assim é mais fácil ele ser eliminado no ranço quando ele cair no paredão. Aí o Rodriguinho disse que agora eles precisam quebrar as pernas do Davi, e a Vanessa disse que não, que o caminho não é esse, e que a verdade não precisa de agressão. Olha que eu discordo, porque às vezes a verdade em si é uma agressão. Aí o Rodriguinho diz que eles precisam dar uma lição no Davi, que o Davi é um moleque, que é um menino folgado do cacete e que ele precisa apanhar muito ainda. Não, ele é Ele é folgado. menino, ele é moleque. Folgado, Ele vai aprender na vida. apanhar, meu velho. Não vai apanhar nada. Para de falar isso. Ele é garoto. Aí ele diz que o Davi é quem tá provocando tudo por lá. Pelo menos em algo, o Rodriguinho tá certo. Só que os bestas estão dando enredo que o Davi quer. É muita inteligência esse povo do BBB, hein? Aí pra piorar, o Buda ainda chamou o Davi de pipoca do caralho. Pipoca do caralho. Você O Buda esqueceu que ele é um puxadinho, porque o Davi pelo menos entrou pelo público. Já o Buda... Aí o Buda só deu força pro argumento do Davi dele ser um fofoqueiro. Ele espalhou a fofoca da treta pela casa e aumentou muito mais o que aconteceu. E deixou a Leide, o Marco e Michel e todas as fadas sensatas indignadíssimas, que elas foram atrás de saber o que o Davi quis dizer com Calabreso. A Isabelle apartou o Davi da briga e também quis saber o que tinha acontecido e levou ele pro quarto fada e o proibiu de sair de lá, e ele explicou que ouviu o Buda fazendo uma fofoca sobre ele e ele foi tirar satisfações e o Bila se meteu no meio da história. E aí as fadas sensatas entraram no quarto e começou o Tribunal da Inquisição liderado por Vanessa Camargo. A Yasmin então quis saber o porquê Davi tirou ela daquela outra festa para dar esse conselho sobre o gnomo fazer jogo sujo. Aí o Davi revela que ele ouviu falarem no nome dela e que apenas deu um conselho para ela ficar atenta. Aí a Vanessa se meteu e disse que todo mundo fala de todo mundo ali e que ela mesma ia falar com o Davi, que ela não queria mais o VIP dele porque ela votou nele e não se sente confortável para isso. A Vanessa meio que confundiu um pouquinho as bolas, porque a Yasmin falava da outra situação e não dessa em específico. Mas a Vanessa admitiu que ela realmente não quer o VIP do Davi e falou isso na cara dele. Aí a Vanessa disse que ela não falava mal do Davi e que apenas não se sentia confortável e que ela tem o direito de conversar com os aliados dela e que ele cria confusão em cima disso e que não era uma fofoca. Aí a Giovana do Pezinho, a maior planta da casa, quis aparecer e criar enredo em cima do Davi e dizer que ele não pode acusar os outros de fazerem fofocas, de serem falsos ou manipuladores. Você é manipulador, você é fofoqueiro, Não, você é isso, o você que eu é aquilo. sinto... Isso é muito feio. Aí a Yasmin disse que ele falou uma vez que se tivesse algo pra falar sobre ele, que era pra falar na cara dele e não procurar terceiros pra fazer isso. Aí o Davi diz que ele foi falar com o Buda porque ele ouviu o Buda falar sobre ele quando ele entrou no quarto magia. Aí a Vanessa disse que agora eles estão próximos e que não foi ela quem falou sobre o Davi, mas foi o Buda. Aí o Buda disse que passou, ouviu falar no nome dele e queria saber o que estavam falando dele. Aí a Leide entrou já fazendo um barraco, querendo saber do Davi o que é que significa calabreso. Não tava, por isso que eu vim te perguntar o que é. Eu não vim apontando o dedo nessa cara, eu vim te perguntar o que é. Sentei e te perguntei, o que é calabreso? Você sabe. Aí o Davi disse que ele não sabia o que significava, mas disse que era algo usado na resenha. Aí a Leide insistiu, querendo saber o que era. Aí a Vanessa decretou que ele insultou o Buda, chamando ele de calabreso, e que isso significava gordofóbico. Aí o Marcos também perdeu a cabeça e disse que o Davi não pode usar uma palavra que ele não sabe o que significa. Aí o Michel foi lá também
e disse que se Calabreso fosse o que ele pensava, era algo muito ruim. Perguntei se era raiva, você falou que não era. Tava discutindo. Era um momento de raiva. Acabou. E você falou que não era. Aí a Vanessa ficou indignadíssima, porque o Davi não sabia o que Calabreso significava. E o Marcos disse que certamente isso era um insulto. Aí o Rodriguinho disse que isso era um xingamento. Eu tava vendo essa cena lá na Globoplay e eu tava rindo da cara desse elenco. Tudo um bando de besta que tá dando enredo que o Davi precisa e tá caçando, inclusive. Aí o Marcos deu um alerta que todo mundo sabe como o BBB funciona e que o público compra a história do coitado e que ficar em cima do Davi é só o que ele quer pra se sair como bonzinho da história. E ainda disse que a pessoa que ganha o programa pode ganhar só com isso. Sim, Big Brother, não assiste Big Brother? Já conhece Big Brother, né? Sim. Ficar dando tiro na mesma pessoa é tudo que a pessoa quer pra sair de boazinha e ganhar na final e ganhar essa porra. Ainda bem, né, que pelo menos o Marcos sabe disso. Uma pena é que ele tá fazendo a idiotice junto com todos os 18 ali. O Davi deu uma volta em todo mundo, é inteligentíssimo e sabe muito bem o que ele tá fazendo. Só que às vezes ele mete os pés pelas mãos. Ele erra por ele ser muito afoito e muito temperamental. Porém, é o único ali que tem um enredo e que tá caçando um enredo. Pra vocês terem a ideia que tá flopando, nem ele sabia o nome da Giovana do Pezinho. E ele perguntou o nome dela. E teve gente que riu nesse momento. Peraí, esqueci o nome, peraí. Eu chamo você de Fernando, como é o nome mesmo? Giovana. Isso aí é a prova que esse BBB não tem enredo e não tem histórias. O Davi é quem tem uma história. E eles seguem dando o enredo que o Davi quer. Aí o Bila disse que o Davi é folgado e intimidou o Lucas e que ele vai fazer isso com todo mundo. E aí ele admite mesmo que ele deu uma peitada e uma narigada no Davi pra ele falar na cara dele tudo o que ele pensava do Bila. Aí o Bila disse que ao invés disso o Davi o ofendeu quando o chamou de Calabreso. Para completar tudo, a Denisiane aderiu à fique de que o Davi é um grande vilão e que ele faz um jogo maquiado e que usa a dor do outro para atacá-lo. É muita burrice, gente, muita burrice, sério mesmo. O Bila é muito isso, ele é equivocado, o seu jogo é muito ruim e vai cair por causa disso. Aí o Davi disse que se o Bila cair no paredão, ele sai. Enquanto isso, o Matheus Alegrete tentava alertar o Davi sobre termos potencialmente ofensivos e o Michel estava caçando uma lacração e disse que ele, num corpo gordo, não pode ficar calado quando alguém ofende e que isso gera dor em pessoas gordas. Isso tudo porque ele disse pro Davi que Calabreso não pode significar algo bom, não pode ser um carinho ou uma resenha se foi dito num contexto de briga. E olha que ele é professor, viu? O Tribunal das Plantas já condenou o Davi ao isolamento. Aí o Michel tratou de levar o decreto pra Isabelle pra deixar o Davi sozinho. Ele insistiu bastante nisso e por horas, inclusive. Eu ri muito dessa cena, gente, eu admito, tava muito engraçado. O Davi deu uma volta em todo mundo, ele foi muito esperto, foi muito inteligente. Aí, o Bila admite pra todo mundo que ele já foi chamado de Calabreso, mas que não era uma coisa ruim, mas ele lembra aquelas paradas de gordo. Então, se ele não lembra, a gente faz o favor de te lembrar. Olha ele mesmo dizendo esse termo aí. E aí, mussarela? E aí, cagatronco? Ô, Calabreso. Calma aí, ô Luiz o Sonso. Como é que tá o Valesco Popozudo? E aí, o Crefiso? Leiro Pereira. Tamo junto. Em outro momento, a Yasmin achou ruim o Davi chamar as pessoas pra falar no meio da festa e que ele estragou a festa de todo mundo por causa dessa briga. Aí o Davi jogou na cara dela que ele não estragou a festa de ninguém e que eles se intrometeram na briga porque quiseram. Todo mundo quis se meter aqui, uma coisa que ninguém foi chamado. Eu estava conversando com ele. Aí no fim, Davi não estragou nada, porque todos foram curtir o Xande Harmonia que entrou lá no palco pra cantar. Aliás, o próprio Xande Harmonia tirou sarro da situação, dizendo se ele chamasse todos lá de calabresos, o Boninho ia colocar ele no paredão. Gente, foi muito engraçado. E eu nem vou comentar que a Giovana do Pezinho gritou com o Davi porque ela é tão planta que nem merece esse destaque, né, gente? Essa aí que era um enredo, mas nem pra isso ela é capaz.
Ela só disse que ele quer entrar na mente das pessoas quando elas estão bebendo. E o Davi jogou na cara dela que ela sequer tem a ver com a situação e muito menos com a outra situação lá do anjo da Alane. Todo mundo que tava porra na festa. Peraí. Primeiro, acho que assim você não entra em nada, né, velho? Referente à situação. Foi muito engraçado. A planta, de fato, agora quer crescer e aparecer. Para vocês verem o tão atrasada que essa planta está. Ela foi buscar a história do anjo da Alane e o Davi jogou na cara dela que ela não tem nada a ver com essa história. Isso sim que é humilhação para mim, inclusive. Aí pouco depois, o Juninho disse que eles não podem perder a razão e que o Davi já tá queimado com a casa inteira mesmo e que o Bila fez uma ameaça dizendo que o Davi não sabe com quem se meteu. Aí o Juninho disse que todos ali estão preocupados à toa porque o Davi já tá queimado com a casa inteira mesmo e provavelmente com o público. Agora, sobre a narigada, será que o Boninho vai expulsar o Bila? Afinal, foi o Bila que deu uma narigada no Davi. Se a regra valer, eu juro que vai ser engraçado ver o Bila sendo expulso, o segundo funkeiro expulso do BBB. Aí pouco depois a coisa foi acalmando. As plantas voltaram pra festa, o Davi ficou isolado na festa, aí a Beatriz disse que ela não vai se posicionar sobre o Davi, sem ela saber o que significa o termo calabreso. A fique do Bila vai durar quanto tempo dessa vez, hein? Porque o Bila vai insistir que o Davi quis ofendê-lo e que isso foi gordofobia. E é sempre bom lembrar que ele mesmo já usou esse termo, né? Olha aí de novo esse vídeo. E aí, mussarela? E aí, cagatronco? Ô, calabreso. Calma aí, ô Luiz o Sonso. Como é que tá o Valesco Popozudo? E aí, o Crefiso? Leiro Pereira? Tamo junto. Em outro momento, o Davi disse que vão ter que engoli-lo caso ele vença a prova do líder e que o Bila vai direto pro paredão. E ainda disse pra Isabelle que ele tá querendo ganhar a confiança dela apenas pra mandá-la pro paredão de novo. Diz que os gnomos são um jogo sujo e que querem tirar ele da casa na combinação de votos e que não vão conseguir isso porque isso é um jogo sujo. Aí o Davi disse ainda que o Bila é um mentiroso, falso, fofoqueiro, soberbo e jogo sujo. A Isabelle ficou preocupada porque eles quase foram pras vias de fato. Se ela soubesse que o Bila deu uma narigada, realmente rolou aí uma via de fato, né? Ela nem diria isso. Ela só viu o rosto no rosto. Aí o Davi disse que foi o Bila quem fez isso com ele. E este é o momento que o Davi menciona. Você fala nas costas! Você fala nas costas! Você fala nas costas! Aí pouco depois, o Bila disse que calabreso é uma gíria da internet e não é uma ofensa, mas que antes era uma ofensa para quem era gordo. E quem começou isso foi um carinha da internet, segundo o Bila contou. Aí o Michel quis saber se era ofensa gordofóbica, mas o Bila disse que não. Sendo que na hora, o Bila disse que era. Aí o Michel disse que era sim, e até a Yasmin disse que era uma gíria. Ela repetiu, calma calabreso. O Michel aceitou isso? Não, mas ele quer passar vergonha? Quer. Aí o Bila não quis participar do show do Xande e foi fofocar com a Giovana do Pezinho e aproveitou para dar em cima dela, mostrando o seu desespero. Aí ele contou a versão dele da história da briga lá. Aí ele disse que se o Davi falar alto, ele também vai falar mais alto que o Davi e que a conversa é de homem para homem e que o Davi tá arrumando confusão toda hora. Aí a Giovana, que vive no mundo das plantas, disse que o Davi não parte para brigar com a Yasmin ou a Vanessa por medo da fama das duas aqui fora. Gente, como assim a Giovana falou isso? O Davi já discutiu com as duas. Ela é muito cega de não observar isso. Aí o Bila então pede um beijo pra Giovana. E aí o porquê ele é apelidado de Zé Buceta aqui fora. Além dele ser um fanfiqueiro mentiroso e falso. Mas de tanto insistir, os dois acabaram dando um selinho. Daí a Giovana diz que ela não sabe separar as coisas ainda, por mais que eles estejam vivendo na mesma casa. E depois o Bila diz que é muito feio o que fizeram com ele, sendo que foi ele que se meteu numa história que não tinha nada a ver com ele. Aí ele seguiu insistindo com a Giovana. Ele tá desesperado por mulher. E é capaz até de conseguir uma expulsão com tanta impulsividade dele. Seria engraçado, gente, só pelo meme.
o segundo funkeiro expulso do BBB. E tudo por causa de um nariz. Mas, infelizmente, isso não vai rolar, né? E nem vai rolar do Davi ser o líder dessa semana, porque o Bila tem um poder de veto e irá vetá-lo da prova do líder, muito provavelmente. Ou não, né? Caso o Boninho esqueça desse detalhe, como ele já esqueceu outras vezes. Aí, antes de dormir, o Davi disse que orou o Salmo 91 e que todos ali vão cair porque o jogo deles é uma mentira e o jogo dele é limpo, sem combinações e não tem nada de sujo. É só pra lembrar, o Davi também queria formar o grupo pra combinar votos e se proteger, né? Aí ele disse que ele quer saber de Isabelle o que falavam dele pra ela. E aí ele disse que sabe que todos ficam falando mal dele pra ela. A Isabelle disse que não, mas isso não foi suficiente para convencer o Davi. Ela assegura que ela não vai pela cabeça de ninguém, mas aconselhou o Davi a ter cuidado com as palavras, porque as palavras ferem, machucam e matam. E ainda diz que o Davi está agindo da forma como ele age, ele acaba perdendo a razão. A Isabelle então disse pro Davi que ele não deixe de ser quem ele é, e ele assegura que ele não vai mudar quem ele é para agradar quem quer que for. E ele também assegurou que ele não estava bêbado, porque ele acha que a prova do líder é uma prova de resistência e ele queria estar preparado. Aí o Davi então diz que ele foi lá para jogar. E a Isabelle disse que se ele foi lá para jogar, ele não pode ficar com raiva de quem fala dele ou faz fofoca dele. Aí ele repete que percebeu que estava sozinho no gramado quando ele estava orando e que ele viu que estava sendo excluído por todo mundo lá na casa. E promete que ele vai falar muito sobre o Bila lá no Sincerão. E explicou também que calabreso significa calabresa, só que com O no final, e que é uma gíria da internet e não tem nada de ruim. Calma aí, calabreso, só falei isso. Calabreso, o que é calabreso? Calabresa, só com O. Calabreso. E no quarto gnomo, a Fernanda confirma, de novo, que o que causou o gatilho na Alane foi ela ter sido chamada de personagem, porque ela estava fazendo uma cena. Não foi só sobre o corpo, tá? E ela diz ainda que a Alane foi muito esperta em usar isso a favor dela. Aí a Alane, por sinal, tava lá do lado, disse que ela não consegue esquecer o deboche da Fernanda pra cima dela. Aí o Rodriguinho repercutiu a briga com o Davi e promete pedir a expulsão dele no confessionário. E o Juninho disse que o Davi queria ser expulso e queria levar alguém com ele. E ainda disse que ninguém se preocupasse com o Davi, porque ele ia ser eliminado fácil quando caísse no paredão. Aí o Rodriguinho também fez uma ameaça e diz que aqui fora ele vai amassar o Davi. E o Juninho diz que vai ser lindo o Davi ser excluído por todos no dia 101, que nem vai rolar, né? Mas esse aí também se acha o jogador. Esse vai se fuder bonito quando ele cair no paredão, que é voto no ranço dessa vez. Aí rolou um after chato, com todo mundo pulando nas camas e tal. A gente vai pular isso aí porque não foi nada importante. Aí pela manhã, o Bila já foi atrás da Giovana do Pezinho pra falar com ela e eles meio que estão de casalzinho. Pra ela pode até dar algum enredo, porque nem isso ela tem. E quando ela foi atrás de caçar um, ela levou uma invertida do Davi. Aí pouco depois, a Vanessa falou com o Davi e disse que precisa conversar com o Davi sobre o que ela pensa dele, mas que ela precisava dormir antes pra organizar as ideias. E aí, ela diz que ela quer falar com o Davi com carinho. Olhem o absurdo da Vanessa. Ela quer encontrar uma forma de falar mal do Davi pra ele mesmo, mas que isso seja no carinho. Só que não tem como, né, gente? Isso é impossível. Depois, a Lady quis saber por que eles não podem mais votar no Davi, que agora tá proibido votar no Davi por causa dele ser esquentado. Mas a Vanessa assegura que no carinho ela irá convencer o Davi que tá tudo bem ele ser votado, porque ali é um jogo. E diz ainda que ela vai dizer pra ele que ele é só um menino sem noção das coisas, algo que a Lady também repetiu que ela sempre achou. Aí a Lady diz que a expressão que o Davi usou vai viralizar aqui fora, uma vez que ficou claro, pelo menos pra ela, que não era uma coisa ruim. E pelo menos nisso a moça acertou, né? Até a Ana Maria usou o termo em uma pizza de calabreso. Aí a Vanessa e a Lady disseram que o Davi não pode ter usado um termo, uma gíria, sem saber o que isso significa e que ele é esperto e sorrateiro em dizer que não sabe o que significa. Aí a Yasmin alertou que todos ali estão perdendo a cabeça muito fácil com o Davi e levando ele a sério demais,
que estão perdendo a mão com o Davi. Estão vendo que a Yasmin entende o que ela tá vendo lá dentro? Só falta ela desabrochar e descolar da Vanessa para ela andar nesse jogo. Aí a Vanessa disse que precisa saber urgentemente o que significa calabreso, mesmo que não seja nada com nada. É tipo algo importantíssimo que vai definir muita coisa para ela. Ao menos é o que ela acredita, né? O resto do dia lá na casa foi só eles falando a mesma coisa chata de sempre aí da festa. Então a gente pode pular isso também. Aí hoje tem a prova do líder e provavelmente o Davi será vetado. Mas a gente vai estar aqui ao vivo para comentar tudo com vocês. Então continua com a gente nessa cobertura do BBB 24.